Bota na tela aqui outro destaque pra gente debater de Grêmio, então. Bota na tela aqui, ó. Saídas do Grêmio. Quem se despediu do Grêmio? Renato ali ao centro, Jeromel, Fábio, Rafael Cabral e Duqueiroz. São as saídas confirmadas, mas pode ter mais gente que Lembrando que pegaria dois essa desses... barca, né? O Mike vai sair também, com certeza. Dois Reinaldo. desses se aposentaram, né? Sim. Isso, o Jeromel, a turma de lá, Jeromel e Fábio. E é preciso lembrar que o Mike Kahneman tem só no contrato. segundo semestre, o Mike Mike tem vai sair. contrato. Mas o Grêmio não O quer Duqueiroz o Mike, não né? aconteceu no Grêmio, né? Não, Ele se até tu começou pegar- bem, mas não conseguiu, né? O grupo do Grêmio é curioso, né? Porque tu pega goleiros, tem um. O Grêmio não quer o Kaique e não quer o Rafael Cabral. E nem o Adriel que vai voltar. Tá? Que pode E voltar, E né? o Adriel não sabe, mas em tese também não. Também não quer o Chapecó. Aí tu tem lateral direito, o João Pedro, que se perder o peso pode ser um jogador interessante. O Igor Serrote. De zagueiros, prestem atenção. O Grêmio já tem a defesa titular fora do gauchão ou do Grêmio início do precisa de gauchão. O Rodrigo contratar Eli não três se recupera a zagueiros, no tempo mínimo. e o Kahneman não joga. Não joga. Aí E tu o Gemerson em tem o condição- Gemerson. Rodrigo Eli. Na lateral esquerda não tem nenhum lateral esquerdo. Porque o Zé Guilherme não vai renovar com o Grêmio. Não tem nenhum lateral esquerdo. Mas o Grêmio não vai nem tentar isso. Prestem não. atenção na defesa do Grêmio, gente. Defesa do Grêmio hoje, para começar o Campeonato Gaúcho, É importante esse teu Tem- exercício aí. tem o Gemerson, o Gustavo Martins e o Martins. Natan Felipe. Sendo que o Gustavo Martins e o Natan Felipe não são exatamente Mas eu venho convicções do dizendo há um Grêmio. tempo, o Grêmio do meio para trás, olha, do meio para frente o Grêmio tem bons jogadores, que com um bom técnico, não estou dizendo que o Renato não era bom técnico, mas enfim, um técnico pré-temporada, podem render. Arezo, Braithwaite, Aravena, são jogadores interessantes, sabe? Monsalve, jogadores interessantes. O próprio Cristaldo, se ter consciência que ele precisa trabalhar um pouco Do mais meio pra sem a bola. frente tem Agora, do meio qualidade. para trás, o Grêmio tem que ser refundado Deixa eu só completamente. dizer aqui pra gente, ó, pra quem tá acompanhando na live e também na Gaúcha. A outra tela que a gente coloca aqui são as dúvidas do Grêmio. Boa. Reinaldo, O Reinaldo- Breno, Não, Diego Costa, Soteldo e Rodrigo O Caio. Breno tá indo pro Fortaleza. o Breno Tem vai jogar no contrato se Fortaleza. encerrando no meio do ano, vai fazer um acerto com o Grêmio. pra sair. Já conseguiu a liberação. O Reinaldo, eu li uma notícia, acho que em GZH ou Tá no GE, grande o não Soteldo lembro. ali, hein, tchê? Que o Soteldo Ren- cresceu aí nesse É nossa que o arte Reinaldo aí. disse que, olha, É? daqui a pouco eu posso ficar, mas eu não sei. Esse é o Reinaldo que quer. O não. Acho Reinaldo que o Grêmio- quer, mas o Grêmio já definiu não que o quer, Reinaldo é um cara... Olha só, Luciano, se a direção do Grêmio dá uma entrevista que vai jogar com intensidade, com transição, que o diretor vibrava com o carrinho, o Reinaldo, ele marca com os olhos. Aí não tem intensidade com os olhos. Se o Grêmio renovar, O Diego Costa vale o se mesmo. o Grêmio renovar com o Reinaldo, o Grêmio não entendeu nada que aconteceu esse ano. Não, o Grêmio não vai. E o Diego Costa, a mesma Não esse coisa. ano, nos 2 últimos anos. O Não Soteldo entendeu tem E se o essa Grêmio dúvida, renovar né? com o Diego Costa, vamos lá, o Grêmio anuncia que renovou com o Diego Costa. O Arezo, tu pode ir para o aeroporto que ele vai estar lá. Gente, o Diego Costa não vai ficar. Tu tem o Braithwaite e tu tem o Arezo. Então, Ele assim, não vai é, ficar. Não vai mas, ficar. Claro que não. Mas eu também acho que não vai ficar. Não, talvez não por vai. educação. O O Grêmio Rodrigo tem, Caio, Pois é, a o direção último tem nome dito que vai depender do novo Dentro técnico. dessas informações, o único nome É, que me esse. disseram que existe dúvida é o Rodrigo Caio, sabia? Eles têm algumas pessoas têm leitura de que ele evoluiu. Pelos últimos jogos, Cecília, tu renovaria com ele ou não? Não, de jeito nenhum. Não renovaria. Não. A gente, o futebol nos ensinou. Agora, vocês viram o jogo do Botafogo? Vocês viram o jogo do Botafogo? Botafogo e Pachuca, que inclusive... Ganhou nos pênaltis, vai jogar com o Real Madrid a final. Exatamente, Do tá? Intercontinental. Vocês viram o jogo, né? Tu viu, né, Vaguinho? Wagner Martins. Qual jogo? Jogo do Pachuca com o Claro Botafogo. que ele não viu. Vocês viram? Vi. O futebol hoje é perna. Pra começar a jogar futebol, tu tem que correr. Ô, Se Cezinha, tu não correr, tu não ganha tem que- nem tu quer para ver, o César? ímpar. Lembrando que o Ontem- Pachuca tava sem jogar um mês, né? um mês. Ontem eu vi Sim, por isso Real mesmo, Madrid, então. Raio Valecano e Real Madrid, em Valecas, que é na região sul de Madrid. 2-0 o Raio Valecano abriu. Final do primeiro tempo, o Real Madrid 2-2. 3-2, 3-3. O jogo terminou com um ataque e contra-ataque. O Raio Valecano perdendo o gol, o Real Madrid perdendo o gol, o Vinícius Júnior tentando. O Raio Valecano jogando de igual para igual com o Real Madrid. Então, assim, se tu tem uma ideia de jogo de intensidade, tu tem que olhar para esses caras aqui e agradecer. O Breno não, porque o Breno é uma opção técnica, vai seguir a carreira dele, é jovem. Mas os outros 4 não se encaixam numa ideia. Não tem mais, Não tem como. tem mais espaço para jogador fora. Eu tô berrando quando tem um jogador que o torcedor do Grêmio ama.
que é o Diego Souza. O Grêmio caiu ano de 2021. O Diego Souza pesava 100 quilos. E o Diego Souza fez um monte de gol. E aí eu dizia, pelo amor de Deus, não tem mais lugar para jogar um cara gordo. Nada contra, mas não dá, não tem condição de jogar esse campeonato, ele não tem condição de jogar esse jogo. Esse jogo não dá mais. Resumo, fiz um monte de inimigo por causa disso, porque, insisto, futebol não tem lugar para alguém olhar. Não, o único assim, jogador, o Suárez, que é o Suárez, Claro, esse é o corria. melhor exemplo. É o Corria. Braithwaite. É o mas Braithwaite. não é a mesma intensidade do tempo do Não, trio mas MSN, mas corria. Corria. E o Por que, Rodrigo... que o Diego, como é o Douglas Costa não pode correr? Não, e o Rodrigo Caio, que justiça seja feita, os relatos que eu tenho, assim, são que é um cara esforçado pra caramba, ele tá tentando tudo que é possível pra voltar a jogar. Mas o futebol competitivo, às vezes, tu não pode fazer isso assim, ó. O Grêmio tá querendo e precisa ter uma comissão técnica, uma nova lógica de trabalho que não aceite o Luan, por exemplo. Que talvez não aceite o Rodrigo Caio. Porque assim, não dá, sabe? Não dá. Ponto. Muito bem, estamos no bate-bola 10h49 e vamos ver aqui, ó, vai mudar a tela, ó. Quem é que tá voltando aqui, ó? Temos dois goleiros, o Adriel com as mãos espalmadas e o Gabriel Grando, que a gente citou há pouco. Alguma chance dos dois ficarem? ou se Até ceder? botando o Breno nessa mesma discussão, e isso serve para o Grando também. Outra situação que me parece que futebol não vai mais aceitar é goleiro que não joga com os pés. Hoje em dia, o goleiro tem que jogar com os pés. O goleiro é um Mas desafogo o para sair Adriel de bola. faz isso. O Adriel, por isso, o Adriel faz. O Breno não faz. O Groy não fazia. O futebol mudou muito nos últimos anos. O Grando faz pouco. Aí, o Eu Marquezinho. apostaria no Adriel. Mas faz. Eu apostaria no Adriel. Acho que o Adriel é um cara que pode ser trabalhado. Tinha aquela situação do Renato com o empresário, acabou respingando nele. Ele entrou no Bahia agora, teve chance no Bahia, não foi bem, Não foi na bem. reta final, mas ganhou minutos. Ele jogava o estadual com o Rogério Ceni e o Marcos Felipe jogava o Campeonato Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Mas eu apostaria no Adriel. Acho que ele sabe jogar com os pés, mostrou naquele gauchão que o Grêmio foi campeão que ele tem potencial, é jovem, apostaria nele. Eu quero continuar esse CCD, porque no fim a gente parou no meio do caminho. Tu estava fazendo um exercício de montar o Grêmio. A gente foi com a é que defesa, laterais. eu Acho que a gente pode avançar para o meio É que campo. a montagem do Grêmio, primeiro a gente pega a defesa e tu vai ver que tu precisa contratar Não, aí 7 tá caras. faltando um monte de gente. 7 jogadores, Isso. 8 É uma jogadores. refundação do meio Aí pra tu trás. vai do meio. Tu tem muita dificuldade na abertura do meio campo. Eu insisto. Outro jogador, todo mundo ama. Quero ver com um treinador que mude a forma do time jogar. Mas o Vijaçante é um jogador que eu quero muito ver em um time organizado. Porque o Vijaçante é um jogador que até hoje... eu sei a posição dele. Talvez ele não saiba ainda. Jogador que sai muito do lugar. Então, quero ver isso. O Vijaçante foi um dos melhores jogadores do campeonato, melhores volantes do Campeonato Brasileiro do ano passado. Isso. Que é um volantão. Sim, Esse volantão, ano, Ó, não, Tá, mas não, o que não, que é? não é volantão. Eu tô querendo montar o grupo. O tu não Vijaçante... gosta do Vijaçante. Não, eu não gosto, mas não interessa se eu Mas gosto ou o não. Grêmio- O mas o torcedor Grêmio não do Grêmio tem esse gosta e o volantão, Grêmio César. gosta, tá? O Grêmio gosta muito dele. Eu não gosto dele, mas o Grêmio gosta muito. Mas o Grêmio não tem esse volante Tá, volante mas ali. assim, Que não é 5, né? Vijaçante, tá? Vijaçante, vamos botar como um confirmado. Depois tu tem Dodi, não é confirmado. Tu tem PP, não pode jogar. Não tem perna pra jogar futebol. No nível que a gente cobra. Não é jogador. Mas como é que no Cuiabá ele jogava? Não, ele jogava mais adiantado, Léo. Jogava de área. Ele jogava mais Jogava de adiantado. área. Ele jogava num posicionamento na esquerda. Eu fui ver esses dias, eu um tive o terceiro desprazer de precisar ver o jogo do Cuiabá. Aí fui procurar lá naqueles históricos de vídeo que eu tenho pra ver como é que era o PP, pra eu não falar besteira. E eu pensei, como é que pode o Grêmio contratar o PP? O PP era outro jogador completamente diferente. Ele jogava mais avançado pela esquerda, quase um terceiro homem. Vai, esse cara me Ele era um enganou terceiro. bastante, hein? É que no Flamengo, o Rogério Ceni inclusive, não queria liberá-lo. E ele tava com contrato no final. Ele era um meia na origem dele. E no Cuiabá ele jogava como um Qual é o segundo... time anterior? Flamengo? Ele jogava... No Flamengo? Ele é base do base do Flamengo. Flamengo. base do Aí Flamengo. Aí ele foi Só que emprestado ele era para 10 Portugal. no Flamengo, né? É. Ele era 10 na base, foi emprestado para Portugal, ficou um ano em Portugal, acho que era Portimonense que ele jogou.
ou Famalicão, um desses times pequenos de Portugal. E ele volta e o Rogério Ceni, naquele time que o Rogério Ceni treinava, do Flamengo, queria ficar com ele. E ele não quis ficar no Flamengo, porque ele ia ser reserva. E ele foi pro Cuiabá, e no Cuiabá ele foi bem. É que os caras chegavam no Grêmio e perdiam intensidade física. Isso aí também tem. Se tu olhar algumas fotos, ele tá um pouco mais pesado. Aí tu tem, destes três, considerando o Vijaçante como confirmado. Tu vai ter o Ronald como quarto volante. O que isso quer dizer? Tu precisa de 3 volantes. Não é 3 volantes, 3 jogadores de abertura de meio campo. E eu não falo volantão, não é isso. Eu até não... cara com mais característica defensiva. Em termos depreciativos. Mais característica defensiva. Não, eu me refiro... Não é mas nem isso que eu tô sabe fazer falando. Eu tô jogo dizendo também. jogadores de abertura de meio Mas campo. tem uma questão só que é assim, Hoje em dia não importante. tem Tipo mais o Fernando do Inter. A Tipo, gente- comparando, a assim. A gente tentou usar várias vezes aqui expressões refundar o vestiário, Tipo Dinho. F5, tá. Mas assim, do meio pra trás o Grêmio tem que fazer isso porque ele vai perder muitos jogadores, ele tem que contratar aí 6, 7, né? Porque não tem, ponto. Mas E o a Grêmio, defesa, nesse Diogo, momento do Grêmio... A defesa sofreu muito, Diogo, porque não tinha também uma marcação Não, mas eficaz nesse meio Pois campo é, mas ali. aí tu tem um conceito de futebol que todo mundo tem que marcar. A gente tá falando aqui do Braithwaite, quando entrou o Braithwaite e o Aravena, o Grêmio marcou um pouquinho melhor na frente, já empatou com o Botafogo e ganhou do Fortaleza. Mas é preciso ter cuidado também, porque quando tem um trabalho coletivo ruim, que era esse o caso, tem que cuidar para a história do ninguém presta. Entende? Então tu pega o Inter ali, o Bruno Gomes virou um lateral direito. O Bernabé não existia, ele tá ali. Né? O Rômulo já virou uma alternativa diferente que antes não era. Então, assim, tem muito também do técnico, o trabalho coletivo, ele coloca todas as individualidades para baixo. É que tem algumas características que a gente já viu. Eu tenho certeza que o Monsalve vai jogar mais o ano que vem do que ele terminou esse ano. E aí a gente fala, por exemplo, das opções. Centroavante, o Grêmio tem 2 nomes para frente, que são jogadores muito interessantes. Se o Grêmio contrata um modelo de treinador que usa 2 atacantes mais centralizados, de ponta de área a ponta de área, tu tem Bright White e Arezzo jogando, são 2 jogadores César, muito interessantes. Essa ida ao mercado, ela tá atrelada à chegada do técnico. Porque daqui a pouco tu contrata um camisa 5 mais de característica, mais posicionado, e o técnico não usa. Daqui a pouco tu contrata um jogador de lado de velocidade e o técnico joga com 2 atacantes por dentro. E prefere usar um meia aberto na esquerda. Então, assim, tu tem zagueiro. O Grêmio tem que buscar zagueiro. Concordo contigo. Mas o Grêmio tem uma característica de zagueiro, que é a do Gemerson e do Rodrigo ali, que são mais rebatedores, mais de imposição. O Grêmio vai trazer um zagueiro que saiba sair jogando, o que foi o Rodrigo Caio, porque se o técnico tem uma ideia de sair construindo desde trás, tu precisa disso. O teu lateral esquerdo, ele vai ser um lateral... Ele vai ser um lateral... que tá se pensando no Rodrigo Caio ainda. Mas não é o Rodrigo Caio. Não é uma característica do Rodrigo Caio. O lateral esquerdo, daqui a pouco, se tu vai ter um extrema que vai dar amplitude e profundidade, ele é o cara que vai jogar em cima da linha e vai fazer a profundidade, o teu lateral tem que vir por dentro, tem que ser um lateral construtor. Então, essas características precisa casar com o técnico. Porque ele vai chegar aqui e vai olhar, opa, eu não tenho esses jogadores. E outro ponto, eu vou repetir, o Grêmio está pensando no técnico. O Grêmio tem que olhar os exemplos que o Inter passou. O vizinho é um exemplo. O Grêmio e o Inter sempre se olharam. O Inter, quando trouxe estrangeiros e não escudou esses estrangeiros, não criou uma estrutura para eles e deixou eles dentro de um vestiário quase que à deriva, sozinhos, eles naufragaram. Porque tu tem que ter uma estrutura para absorver esses caras. Para alguém chegar nesse cara e dizer, olha só, nós vamos a Erechim. Erechim, o gramado é alto, é longe, o time lá é bem armado, o time deles lá joga com a bola no pé, então nós não podemos atirar muito. Ó, nós vamos a Caxias, aqui tem uma rivalidade nossa com o Caxias, que todo ano tem uma história, sabe? O São José ali é gramado sintético, a bola aqui que vai parar lá no céu. Alguém tem que explicar pro cara. Aqui a rivalidade, tu não vai pegar um sorvete do Inter e tomar no jogo, vendo o jogo do Grêmio. Pedro Rocha fez isso. Entendeu? Esses detalhes alguém tem que explicar e proteger, que o jogador brasileiro, ele é diferente do jogador europeu. O jogador brasileiro, se tu corta a Coca-Cola dele como o Ramires cortou, ele fica brabo. Se tu marca o treino para de manhã, ele tem que almoçar no CT como o Ramires marcava, ele ficava brabo, ficava de beicinho. E aí o que acontece? O vestiário boicota. Então tu tem que ter essa estrutura até para absorver tudo isso e o cara poder esse treinar. é um dos cuidados, Léo, que tá se tomando. O Grêmio claramente está limpando o vestiário, né? O Grêmio tá limpando todo o Eu concordo vestiário. contigo, mas o cara vai desembarcar aqui em Porto Alegre, vamos lá, na semana do Ano Novo, ou depois do Ano Novo, e logo ele vai ter um campeonato gaúcho e ele vai ter que conhecer a história do clube, o ambiente, o estádio, o adversário, a imprensa.
né? O ecossistema todo da Isso que crônica. eu acredito muito que Mas o também Grêmio não até... pode No transformar. próximo bate-bola nós vamos ter treinador. Assim, ó, eu acho que o Grêmio tem que ter todas as preocupações do mundo, mas o Grêmio também não pode fazer da troca do Renato um problema maior do que é. Sabe? Porque senão o Grêmio não vai contratar ninguém. Tem que contratar um treinador e tem que cuidar, tem que dizer isso, tem que dizer aquilo. Olha, o Grêmio tem que encontrar um bom treinador, dar amparo para esse treinador e tocar a vida. Porque senão não vai contratar nenhum treinador, né? Você tem que fazer uma missa simpósio. para... Gente... Uma reunião na ONU. Deixa, Mas deixa. não é assim, é que se tu não criar uma estrutura pra esse cara, Mas pode o Jorge ser... Jesus chegou lá no Flamengo, era um treinador estrangeiro, né? O Flamengo nunca foi mega assim organizado, tanto que Não, o Flamengo é organizado, tio. não, o futebol do Flamengo muitas vezes foi amador. Agora, não, mas na era o Flamengo moderna... trocou de treinador como quem troca de bermuda. Isso é a coisa mais É amadora que possível. se que tu criar, Só se tu não criar um Isso não acontece ambiente, no Palmeiras, se por tu não exemplo. criar uma estrutura pra que esse cara se encaixe nele e ele seja blindado,